A igreja manteve um lobisomem preso por anos. Boa noite. Você já parou para pensar que algumas histórias são tão inacreditáveis que parecem mentira, até que você as vive? Essa é a história de um jovem que sonhava em dedicar sua vida a Deus, mas acabou descobrindo algo que o fez questionar tudo. Um segredo guardado há séculos, escondido sob os pés de fiéis que jamais imaginariam o que se escondia ali. Ele não era cético, nem curioso, apenas seguiu sua vocação. E foi assim que chegou mais perto do que jamais deveria. Desde criança, Miguel foi educado para seguir os caminhos da fé. Sua família, profundamente católica, sempre o incentivou a se tornar padre. Crescendo no interior do Paraná, sua vida era simples, marcada por missas dominicais, orações e estudos religiosos. Nunca havia viajado para longe, nunca conheceu outras realidades. Seu mundo era a fé, e dentro dela, tudo fazia sentido. Aos 18 anos, ingressou no seminário. Durante anos, estudou teologia e se preparou para servir a igreja. Foi então que surgiu uma oportunidade inesperada. Miguel e seu amigo Lucas foram convidados para continuar os estudos na Itália, em uma cidade histórica onde a fé cristã estava enraizada há séculos. Para eles, era um sonho. Partiram com entusiasmo, prontos para aprender mais sobre a doutrina e aprofundar sua vocação. A cidade era belíssima, suas ruas estreitas de pedra respiravam história, e a grande igreja onde ficariam era imponente. O que não sabiam era que sob aquelas paredes antigas, um segredo sombrio era mantido há gerações. As primeiras semanas foram tranquilas. Participavam de missas, estudavam, conheciam a cidade e conversavam com os padres locais. Tudo parecia perfeito. A igreja era magnífica, com tetos altos, vitrais coloridos e um silêncio respeitoso que envolvia o lugar. Mas havia algo estranho. Miguel e Lucas notaram que um dos padres sempre desaparecia durante a noite, descendo por uma escadaria antiga com uma grande bandeja de comida. No início, não pensaram muito sobre isso. Talvez fosse um hábito, talvez estivesse ajudando alguém. No entanto, a curiosidade cresceu. Aquela escada não era muito usada, e o padre parecia sempre cuidadoso para não ser seguido. Lucas fez um comentário. Você reparou como ele desce com comida todos os dias? Quem come tanto assim? Miguel riu, mas começou a prestar mais atenção. O cheiro que vinha daquela passagem era diferente. Algo estranho, pesado, como carne em decomposição. A ideia de que alguém estivesse morando lá embaixo começou a incomodar os dois. Certa noite, decidiram seguir o padre. Esperaram o momento certo e desceram sorrateiramente atrás dele. O caminho era escuro, iluminado apenas por tochas presas às paredes. O ar era denso, úmido, e o cheiro se intensificava a cada passo. Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era só um porão, era algo muito maior. Corredores estreitos se ramificavam para diferentes direções, alguns levando a salas com portas de ferro. Ele percebeu que estavam dentro de algo muito mais antigo que a própria igreja. Foi quando ouviram o som. Um rosnado profundo, gutural, que ecoou pelas paredes. Lucas parou no mesmo instante, segurando o braço de Miguel. "O que foi isso?" sussurrou. Nenhum deles conseguia enxergar além da fraca iluminação das tochas, mas sabiam que não estavam sozinhos ali. O padre adiantou-se e abriu uma grande porta de ferro, revelando uma cela escura. E dentro dela, algo se mexeu. O cheiro forte era quase insuportável. Lucas deu um passo para trás, mas Miguel permaneceu imóvel, tentando entender o que via. Os olhos brilhavam no escuro, refletindo a luz da tocha. A criatura era enorme, maior do que qualquer cão ou lobo que já tinham visto. Sua pele era escura, coberta por um pelo ralo. As orelhas pontiagudas se erguiam ameaçadoramente. Suas garras raspavam contra o chão de pedra, e quando o padre se aproximou com a bandeja de comida, a criatura rosnou novamente, recuando como um animal selvagem, mas seus olhos revelavam algo mais, uma inteligência desconcertante. Miguel sentiu um frio na espinha. Ele queria acreditar que aquilo era um erro,
um animal doente que a igreja cuidava, mas no fundo sabia que não era. O padre entrou na cela e colocou a comida no chão, recuando lentamente. A criatura avançou, agarrando a carne crua com suas garras grotescas e devorando tudo com uma voracidade aterrorizante. Miguel segurou o braço de Lucas, ambos prendendo a respiração. O padre, então, sussurrou algo antes de fechar a porta. Deus nos ajude a mantê-lo aqui. Os dois saíram dali em silêncio, tentando processar o que tinham acabado de ver. Não era um cão, não era um lobo. Aquilo era algo que não deveria existir. Algo que as histórias sempre trataram como lenda, mas que estava ali, trancado, vivo. Lucas quebrou o silêncio primeiro. Miguel, isso é um lobisomem. Ele queria responder, mas não conseguiu. Sua mente estava em caos, tentando racionalizar, mas não havia explicação. Eles estavam diante de algo que não deveria ser real, mas era. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. Sua fé, sua crença, tudo o que havia aprendido parecia frágil agora. Como a igreja mantinha algo assim em segredo? Por quê? Ele tentou se convencer de que era um animal raro, uma mutação, mas no fundo, sabia que era mais do que isso. Algo antigo, algo que existia nas sombras da história, escondido pela própria instituição que ele sempre acreditou ser a guardiã da verdade. Mas agora, ele não sabia mais no que acreditar. Lucas queria confrontar os padres, exigir respostas, mas Miguel hesitou. "E se não estivermos prontos para saber?" perguntou. O amigo o olhou incrédulo. "Você ouviu aquele padre? Eles sabem o que é. E se souberem mais do que imaginamos?" O medo começou a se misturar com a dúvida. O que mais poderia estar escondido sob aquelas paredes? Se um lobisomem era real, então quantas outras histórias que julgavam falsas também poderiam ser? Nos dias seguintes, os dois passaram a observar tudo com outros olhos. Perceberam que outros padres sabiam do segredo. Havia símbolos gravados em portas, palavras em latim que pareciam rituais de proteção. Miguel começou a questionar se realmente estavam ali apenas para estudar, ou se tinham sido levados para algo maior. Ele se lembrou de como foram convidados, como tudo parecia ter sido planejado. Estariam sendo preparados para esse segredo? Na missa do domingo seguinte, Miguel olhou para os rostos dos fiéis, todos ajoelhados, rezando com devoção. Nenhum deles fazia ideia do que se escondia ali embaixo. A igreja que tanto amavam guardava um segredo que poderia abalar sua fé para sempre. Miguel sentiu um peso no peito. Ele queria fugir daquela verdade. Voltar a acreditar que o mundo era simples, que a fé era suficiente. Mas agora, ele sabia demais. O tempo na Itália continuava, mas Miguel já não era o mesmo. Sua mente estava cheia de perguntas. Será que a igreja escondia aquilo para proteger as pessoas? Ou para proteger a criatura? Por que não a mataram? Por que a mantinham viva? Ele precisava de respostas, mas ao mesmo tempo sentia que, quanto mais soubesse, menos conseguiria continuar sendo padre. E então, uma noite, ele tomou uma decisão. Não podia mais ignorar. Precisava descer aquela cela uma última vez. Não para espiar, não para observar, mas para perguntar. Miguel respirou fundo antes de descer. O corredor subterrâneo parecia ainda mais sombrio naquela noite. Cada passo ecoava contra as paredes de pedra e o cheiro de carne podre estava mais forte. Ele sabia que não deveria estar ali, mas algo dentro dele o empurrava para a frente. Quando chegou à cela, hesitou. A criatura estava acordada. Seus olhos brilhantes o encaravam através das grades enferrujadas. O silêncio entre os dois era quase insuportável, carregado de algo que Miguel não conseguia nomear. "Você me entende?" A voz dele saiu baixa, trêmula. O lobisomem inclinou a cabeça como se estudasse Miguel. Não respondeu, mas não parecia apenas um animal. Havia algo diferente, algo humano naquele olhar. Miguel sentiu o coração acelerar. Aquilo não era um mito, era real.
A criatura, então, emitiu um som, um grunhido rouco que soava como palavras distorcidas. Miguel deu um passo para trás, sentindo o peso da descoberta. A coisa na cela. Tentava falar. Antes que pudesse reagir, passos ecoaram pelo corredor. Miguel se escondeu nas sombras, o coração disparado. O padre, que sempre levava a comida, surgiu, carregando um balde de carne ensanguentada. Ele entrou na cela e murmurou algo em latim. A criatura avançou para comer, mas seus olhos ainda estavam fixos onde Miguel estava. O jovem sentiu o estômago revirar. Não era apenas um animal sendo alimentado. Havia uma comunicação ali, um ritual. Quando o padre saiu, Miguel voltou à cela. Seu corpo tremia, mas precisava entender. "O que você é?", sussurrou. Dessa vez, a criatura não rosnou. Seus olhos brilharam na penumbra e então, com esforço, balbuciou algo quase ininteligível. "Ajuda." A palavra veio arrastada, como se a criatura não falasse havia anos. Miguel engoliu em seco. Aquilo era impossível. Como um lobisomem poderia pedir ajuda? E mais importante, do que ele precisava ser salvo? O dilema o consumiu pelos dias seguintes. Ele não podia mais fingir que aquilo não existia. A criatura estava ali, sofrendo. Se era um monstro, por que parecia implorar por algo? Ele tentou confrontar os padres, mas suas perguntas foram ignoradas. "Algumas verdades não são para serem compreendidas", disseram. Isso o revoltou. Durante toda a sua vida, buscou a verdade na fé. Agora, a própria igreja escondia algo que não podia explicar. Lucas percebeu sua inquietação. "Nós precisamos sair daqui, Miguel. Isso não é para nós." Mas Miguel não conseguia simplesmente esquecer. Naquela noite, decidiu fazer algo impensável. Esperou até que o convento estivesse em silêncio e desceu ao porão. Dessa vez, não ficaria apenas observando. Com mãos trêmulas, pegou a chave que tinha visto o padre usar e a encaixou na fechadura da cela. O metal rangeu e, por um instante, ele hesitou. Mas então, girou a chave. A porta se abriu lentamente. O cheiro de sangue seco e umidade ficou mais intenso. O lobisomem não avançou. Ele permaneceu ali, imóvel, como se não acreditasse que alguém estivesse o libertando. Miguel sentiu o suor escorrer pela testa. "Vai", murmurou. Mas a criatura não saiu correndo. Apenas permaneceu, observando. Foi então que Miguel entendeu. Ele não era um monstro selvagem. Ele tinha sido um homem. A igreja o mantinha ali porque ele era algo que não deveria existir. O tempo pareceu congelar. Então, um som distante. Passos. Os padres perceberam. Miguel olhou para a criatura, que agora se movia lentamente para fora da cela. O olhar que trocaram foi indescritível. Ele sentia que estava libertando mais do que apenas um prisioneiro. Mas então, gritos ecoaram pelo corredor. O alarme soou. Lucas apareceu na escada, o rosto pálido. "Miguel, corra!" Mas já era tarde. A igreja não deixaria aquilo acontecer. O que aconteceu depois foi um borrão. Miguel se lembra de ser arrastado, de padres gritando palavras em latim, de correntes sendo fechadas novamente. Lembra-se do olhar do lobisomem antes de a porta de ferro se fechar de novo. Era um olhar de resignação e de algo mais: gratidão. Miguel e Lucas foram enviados de volta ao Brasil dias depois, sem explicação, sem despedidas. Apenas um bilhete entregue no aeroporto. Esqueça o que viu. Siga a sua vida. Miguel tentou seguir sua vida, mas algo dentro dele havia mudado para sempre. Ele nunca mais conseguiu olhar para a igreja da mesma forma. Durante anos, tentou esquecer, mas algumas verdades não podem ser apagadas. Ele abandonou o sacerdócio. Como poderia seguir servindo algo que escondia um segredo tão obscuro? Sua fé nunca morreu, mas se transformou. Ele passou a buscar respostas fora das paredes da igreja. A verdade estava lá fora, e ele não podia mais ignorá-la. Por vezes, pensava no que teria acontecido com a criatura. Ela ainda estava lá,
nas sombras de uma cidade que nunca conheceria a verdade. Miguel se perguntava se ele próprio não era um prisioneiro de outra cela, uma feita de ignorância e medo. Mas agora sabia que o mundo era muito mais vasto do que haviam lhe ensinado. Ele decidiu partir em busca de respostas, não para contar ao mundo, mas para entender. Porque uma vez que você vê a verdade, não pode mais fingir que não viu. Lucas nunca mais quis falar sobre o assunto. Voltou para sua cidade, retomou sua vida. Miguel o entendia. Nem todos estavam prontos para carregar um fardo como aquele. Mas ele não conseguia simplesmente esquecer. Com o tempo, começou a perceber padrões. Histórias semelhantes em diferentes partes do mundo. Locais onde a igreja se estabelecia há séculos, sempre em cidades pequenas, sempre com construções antigas, sempre com corredores subterrâneos escondidos. A verdade começou a emergir. Miguel descobriu registros de criaturas presas por séculos. Monstros que, na verdade, talvez não fossem monstros. Seres humanos amaldiçoados, isolados, esquecidos pela história. A igreja os mantinha ocultos, não para proteger o mundo, mas para esconder o que realmente sabia. O que mais estavam ocultando? Ele nunca teve todas as respostas, mas sabia que precisava continuar buscando. Mesmo que nunca as encontrasse, pelo menos, não seria mais cego. O tempo passou, mas a memória daquela noite nunca desapareceu. Miguel deixou o sacerdócio, mas não a fé. Ele encontrou Deus fora das paredes da igreja, na verdade que muitos temiam encarar. E, em noites silenciosas, ele se perguntava: será que aquele lobisomem ainda estava lá? Será que esperava por alguém que nunca mais voltaria? Ou, de alguma forma, encontrou seu próprio caminho para a liberdade? Ele nunca soube, mas sabia que, de alguma maneira, ambos haviam sido libertados naquela noite. E assim, Miguel seguiu sua jornada, sem batina, sem respostas definitivas, mas com a certeza de que a verdade sempre encontra um caminho. O que viu naquela igreja mudou sua vida para sempre. Mas, mais do que isso, mostrou-lhe que o mundo era muito maior e mais profundo do que qualquer doutrina poderia explicar. E algumas verdades talvez nunca devam ser ditas.